Olá a todas e todos, aqui é a professora Cristiane Mateiro, do Departamento de Bioquímica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Essa é a aula sobre inflamação e exercício. O que veremos nessa aula? Falaremos inicialmente sobre o sistema imune, depois exercício físico e risco de infecção, exercício físico e inflamação, dano muscular e inflamação no contexto da regeneração e suplementação. Sistema imune. A imunidade refere-se a todos os mecanismos que conferem proteção ao corpo contra os agentes estranhos. A imunidade resulta de um sistema imune bem coordenado, constituído por complexos componentes celulares e químicos, como podem ser observados do lado esquerdo. Nós temos inicialmente as barreiras fisiológicas, são barreiras muitas vezes físicas. A pele, a mucosa do trato gastrointestinal, a mucosa do trato respiratório, que possuem, então, além de barreiras físicas, também barreiras químicas, como é o caso da presença de lisozima, do pH ácido de diversas regiões do nosso trato gastrointestinal e, consequentemente, então, essas barreiras impedirão o acesso de agentes externos. Nós temos dois tipos de imunidade: a imunidade inata, que atua então de uma forma mais geral, e a imunidade adaptativa, que é mais específica para um agente específico, para um microorganismo específico. Na imunidade inata, nós temos a participação do complemento, a participação de espécies reativas de oxigênio, de citocinas, de quimocinas, de células do sistema imune, como é o caso de neutrófilos, de monócitos, de células dendríticas, de macrófagos, de eosinófilos, de células do tipo NK, Natural Killer. Já na imunidade adaptativa, ela está muito centrada na produção de anticorpos, onde nós temos então a participação de células B ativada, dos próprios anticorpos, das células plasmáticas, de células B de memória, de células T citotóxicas, de células T helper, células T de memória e células T regulatória. Ainda temos as células TNKT, que são importantes, então, tanto na imunidade inata quanto na imunidade adaptativa. Todas as células sanguíneas, tanto vermelhas quanto da linhagem branca, são produzidas na medula óssea a partir de células tronco que se autorrenovam. Essas células são autorrenovadas porque quando as células tronco se dividem em duas células filhas, uma delas permanece como célula tronco enquanto a outra se torna uma célula sanguínea madura, ou seja, ela se diferencia. Temos então na imagem do lado esquerdo uma célula tronco bipotente que será transformada então ou numa célula B, ou numa célula T, ou numa célula natural killer, ou então numa hemácia, num neutrófilo, num basófilo, num eosinófilo, sendo que esses três compõem então os polimorfonucleares. Ou então essa célula tronco também pode dar origem a um monócito, e esse monócito dá origem aos macrófagos dos tecidos, ou então ao megacariócito, que dá origem às plaquetas. Essa tabela mostra uma breve revisão sobre os leucócitos, as células brancas do sangue, e a sua função na proteção contra invasores estranhos. Do lado esquerdo da tabela temos o nome do leucócito, ao lado direito o local de produção, e vemos então que todas são produzidas na medula óssea. Temos do lado direito a imunidade, se é inata ou adquirida, a qual essa célula faz parte, e as suas funções, então, na última coluna do lado direito. Os neutrófilos fazem parte da imunidade inata e têm como principais funções a fagocitose e a liberação de moléculas envolvidas na inflamação, como vasodilatadores e quimiotaxinas. São responsáveis, então, por eliminação, por exemplo, de bactérias por meio da fagocitose desses micro-organismos. Os basófilos também fazem parte da imunidade inata e liberam moléculas, por exemplo, a histamina, envolvidas na inflamação. São muito comuns, então, nos processos alérgicos. Os eosinófilos também fazem parte da imunidade inata e destroem parasitas multicelulares, muitas vezes, então, esses parasitas que atacam o nosso sistema gastrointestinal, por exemplo, e estão envolvidos nas reações de hipersensibilidade também. Os monócitos também fazem parte da imunidade inata e são precursores dos macrófagos, que são fagócitos importantes envolvidos na imunidade inata. Então, os monócitos estão presentes no sangue, atuando como precursores dos macrófagos, que nos tecidos, especificamente, então, atuarão por fagocitose. Os megacariócitos não têm nenhum envolvimento na função imune e são precursores das plaquetas. As células B, também chamadas de linfócitos B,
fazem parte da imunidade adquirida e iniciam as reações mediadas por anticorpos. São precursores dos plasmócitos que, quando maduros, então, secretam anticorpos específicos para um determinado antígeno, para um determinado organismo, como é o caso, então, de uma bactéria ou de um vírus específico. As células T, também chamadas de linfócitos T, também são derivadas da medula óssea, mas são ativadas no timo e fazem parte da imunidade adquirida. Nós temos vários tipos de células T que coexistem coletivamente e participam das respostas mediadas por células do sistema imune adquirido com diversas funções distintas, então, nesse processo bem específico de proteção do nosso sistema imune. As células natural killer estão presentes, então, também na medula óssea como origem e também fazem parte da imunidade inata. Elas ligam-se diretamente às células infectadas por vírus e às células cancerosas para destruí-las de forma muito específica. Atuam como células matadoras na resposta imune dependente de anticorpo, ou seja, elas reconhecem anticorpos que estão ligados a uma determinada célula e identificam que essa célula deve ser morta. Macrófagos secretam citocinas. As citocinas são sinais celulares que regulam o sistema imune, facilitando a comunicação intercelular junto a ele. As citocinas atuam como agentes quimiotáticos. Estes são compostos químicos que recrutam, então, outras células, outros soldados do sistema imune para o sítio de batalha, a fim de ajudarem a proteger o corpo contra a infecção. Outras citocinas provocam febre, estimulam a produção de outros componentes da resposta imunológica e causam processo inflamatório. Exercício agudo e inflamação. A contração muscular aumenta a liberação de uma interleucina chamada interleucina 6, que ativa a glicogenólise hepática e a lipólise, aumentando então a liberação de substratos energéticos, glicose a partir do glicogênio e ácidos graxos a partir dos triacilgliceróis. Também temos uma modificação na quantidade de macrófagos do tipo M1, que tem um perfil pró-inflamatório, e nesse caso, em resposta ao exercício, estão reduzidos, e um aumento da quantidade de macrófagos do tipo M2, que tem um perfil anti-inflamatório. Dessa forma, nós teremos então, em resposta ao exercício agudo, um efeito anti-inflamatório. Nós temos na parte inferior do slide uma tabela mostrando quais são então os parâmetros para o exercício aeróbico e para o exercício de força que devem ser levados em consideração para se obter benefícios em doenças musculoesqueléticas e reumáticas. Isso de acordo com o Colégio Americano de Medicina Esportiva. Então, a intensidade do exercício aeróbico ela deve ser de 55 a 90% da frequência cardíaca máxima, uma duração de 20 a 90 minutos e a frequência de 3 a 5 vezes por semana. Já para o exercício de força, de 55 a 90% da frequência cardíaca máxima ou de 60 a 85% de um RM. De 8 a 12 repetições, de 2 a 4 sets então de exercícios. E o exercício, então, ele pode induzir a fadiga. Ele deveria, na verdade, induzir a fadiga, mas não a exaustão. E ser realizado de 2 a 3 vezes por semana. O exercício pode ter efeitos sistêmicos sobre o perfil inflamatório, tanto no músculo, quanto no tecido adiposo, quanto no sistema cardiocirculatório, como demonstrado aqui. Nós temos no músculo um aumento dos níveis e da ativação dessa proteína chamada PGC1-alfa, que está relacionada com a biogênese mitocondrial. Também, via aumento de interleucina 6, teremos ativação de sistemas, como é o caso do fator nuclear ativador de células T, que é o NFAT, e da MAP quinase, que é uma proteína quinase ativada por mitógeno que participa de vias de sinalização de sobrevivência celular. Também temos aumento de TNFs, que são receptores de fatores de necrose tumoral, e aumento de receptores de interleucina 1, outros mediadores inflamatórios. Também uma diminuição dos níveis de TNF-alfa e interleucina 1, e justamente por isso nós temos o aumento dos seus receptores, como uma medida, então, para tentar aumentar a atividade desses sistemas. Também observamos um aumento dos macrófagos do tipo M2, que tem função anti-inflamatória, e uma diminuição dos macrófagos do tipo M1, que tem uma função pró-inflamatória. Ou seja, no contexto geral muscular,
o exercício induz um aumento de marcadores de um perfil anti-inflamatório em detrimento de um perfil pró-inflamatório. Isso também acontece no tecido adiposo, onde nós temos uma diminuição do TNF-alfa, uma diminuição de interleucina 1 e, nesse caso, também de interleucina 6, uma diminuição de CRP, que é a proteína C reativa, uma marcadora de inflamação inespecífica, uma diminuição do recrutamento de células imunes, uma diminuição da hipóxia e da fibrose e também um aumento dos macrófagos do tipo M2, que tem um perfil anti-inflamatório. No sistema cardiocirculatório, teremos uma diminuição de metaloproteinases, que são responsáveis, então, pela regulação da matriz extracelular, também uma diminuição do tecido adiposo perivascular, com diminuição de TNF-alfa e de interleucina 6, diminuição de marcadores de estresse oxidativo e aumento de óxido nítrico, que tem uma função vasorreguladora, então causando vasodilatação. Então, num contexto geral, nós vemos que sistemicamente o exercício está promovendo um perfil mais anti-inflamatório do que inflamatório. Nessa imagem, nós vemos o efeito sistêmico da contração muscular, induzindo então uma resposta imune em diversos órgãos. A liberação muscular de interleucina 6, por exemplo, pode atuar no próprio músculo, aumentando a captação de glicose, como nós vemos na imagem central, aumentando a ativação da MPK e, consequentemente, aumentando a oxidação de ácidos graxos, aumentando a via lipolítica também no músculo, já que nós temos triacilgliceróis armazenados no tecido muscular, e também podendo resultar em alterações na hipertrofia, tanto por aumento da hipertrofia causado por interleucinas com função anti-inflamatória, quanto por inibição da miostatina. Também temos a liberação de uma série de miocinas ou exercinas da musculatura em contração. E a interleucina 6 se encaixa então nesse papel de miocina ou de exercina. Vemos que ela tem papel no tecido adiposo, onde ela vai aumentar a lipólise, também tem papel no tecido subcutâneo visceral, que é onde ela também pode estimular a lipólise, dessa forma contribuir com o emagrecimento. Também tem efeito na glândula adrenal, onde pode regular a liberação de cortisol, aumentando, por exemplo, a quantidade de neutrófilos e diminuindo a quantidade de linfócitos, ou também a sua função, além da sua quantidade, né, também a sua função, causando neutrocitose e linfopenia. Também pode regular a atividade de macrófagos, diminuindo a liberação de TNF e aumentando a liberação de interleucina 10 e interleucina 1, que tem justamente funções anti-inflamatórias e não pró-inflamatórias. Também pode regular a atividade do trato gastrointestinal, aumentando a liberação de GLP-1 e, consequentemente, o GLP-1 aumentando a liberação pancreática de insulina, tendo um efeito, então, no tratamento do diabetes do tipo 2 ou na prevenção, então, da resistência à insulina, que está relacionada ao diabetes do tipo 2. Exercício e risco de infecção. Cada série de exercício aeróbico moderado causa aumento das concentrações sanguíneas de células natural killer, as células matadoras, também de neutrófilos e da circulação de anticorpos. Temos aqui um gráfico mostrando o risco de infecção, especificamente infecções do trato respiratório superior, quando nós temos um indivíduo sedentário que realiza exercício moderado ou que faz exercício em alta intensidade. Como nós podemos observar, nós temos uma curva em forma de J, mostrando que indivíduos sedentários têm um alto risco para infecções do trato respiratório superior, enquanto o exercício moderado diminui esse risco de uma forma bastante intensa. E, por outro lado, com a realização de exercício intenso, o risco do desenvolvimento de alguma infecção do trato respiratório superior aumenta enormemente, justamente em função da diminuição das defesas imunes inatas e adquiridas induzidas por esse exercício de alta intensidade. Evidências indicam que as dores de garganta e os sintomas do tipo gripe são mais comuns em atletas envolvidos em treinamentos muito intensos. O exercício prolongado de mais de 90 minutos e intenso produz um efeito depressivo temporário sobre o sistema imune. Após uma maratona, por exemplo, a função imunológica sofre as seguintes alterações:
concentrações sanguíneas diminuídas de células B, células T e células matadoras natural killer, diminuição da atividade de células natural killer e também da função das células T. Então, além de elas estarem diminuídas, a sua funcionalidade também está diminuída. Diminuição da fagocitose nasal realizada por neutrófilos, diminuição dos níveis nasais e salivares de IgA, que é um anticorpo protetor dessas mucosas, e aumento das citocinas pró e anti-inflamatórias. Temos efeitos imunossupressores também nos hormônios do estresse, incluindo o cortisol, que possivelmente está relacionado a esse efeito chamado de janela aberta. Vemos aqui do lado direito, então, um gráfico mostrando que logo após o exercício de altíssima intensidade, como é o caso de uma maratona, por exemplo, nós temos, a partir do momento de 1, 2 horas, um momento em que nós temos uma imunodepressão. E isso abre esse efeito da janela aberta, onde essa imunossupressão causaria então um aumento da suscetibilidade ao desenvolvimento de doenças que afetam o trato respiratório superior, como é o caso então de gripes, né, e dores de garganta. É muito comum e muitos estudos têm sido realizados então com base em utilização de suplementos que possam minimizar esses efeitos. Exercício de longo prazo e inflamação. O aumento da quantidade de tecido adiposo em indivíduos com sobrepeso ou obeso acabam levando a um aumento da lipotoxicidade, já que nós temos então uma hipertrofia e muitas vezes uma hiperplasia também do tecido adiposo, levando ao aumento desse tecido, com a geração de uma série de citocinas e quimiocinas por um processo inflamatório aumentado com atração, então quimioatração de uma série de células do sistema imune, como é o caso dos macrófagos, que vão aumentar a liberação de citocinas pró-inflamatórias, levando então cada vez mais a um aumento da quantidade de infiltração inflamatória nesse tecido. Isso vai acabar levando à geração então de uma série de espécies reativas, além das quimiocinas, interleucinas, citocinas que estão sendo liberadas, e isso então acaba resultando muitas vezes na morte também de alguns adipócitos, muitas vezes por falta de uma angiogênese adequada desse tecido. Essa lipotoxicidade, então, acaba atraindo cada vez mais moléculas inflamatórias e células inflamatórias, como é o caso então dos macrófagos, que acabam liberando uma quantidade muito grande de citocinas, como é o caso do TNF, da interleucina 1 beta, que tem função pró-inflamatória. Isso chega no sangue e vai atuar em outros tecidos, como é o caso do fígado, causando, por exemplo, a esteatose hepática e também a resistência à insulina no fígado. Então, isso acaba sendo um ciclo que se perpetua e tem um efeito sistêmico. Quando nós temos o exercício físico crônico, nós temos uma redução desse tecido adiposo e, consequentemente, uma diminuição do processo inflamatório também, um processo inflamatório local que acaba repercutindo sistemicamente, já que nós temos uma diminuição da liberação de citocinas, de moléculas pró-inflamatórias do tecido adiposo por essa redução na quantidade de células inflamatórias residentes no próprio tecido adiposo, que está então diminuindo a sua quantidade. Dano muscular e inflamação no contexto da regeneração. O sistema imune tem participação importante no processo de recuperação celular. Esse processo de regeneração após um dano, após uma injúria celular no tecido muscular, vai envolver a participação das células satélites, que são células tronco, que estão ligadas então à fibra muscular e participam desse processo de regeneração dos miotúbulos. Também participam do processo de hipertrofia. Mas aqui nós veremos especificamente então esse processo de recuperação celular e que será explorado com mais detalhamento na próxima aula. Então, a célula satélite, ela se divide em duas células filhas e essas células filhas, elas têm uma função distinta. Uma delas vai autorrenovar a população das células satélites, enquanto uma das células filhas vai se diferenciar. Esse processo de diferenciação vai promover então a recuperação do tecido muscular que foi danificado ou por uma contração muito vigorosa ou por algum tipo de acidente, alguma coisa nesse sentido. Do lado direito, nós vemos que ocorre uma interação entre as células satélites, que são ativadas, que vão proliferar, que se diferenciam e promovem então o crescimento da fibra muscular por doação dos seus núcleos, com as células do sistema imune.
onde nós temos primeiro uma resposta inflamatória e depois uma resposta anti-inflamatória. Nesse primeiro momento, nós temos então a ativação de uma série de células imunes que vão participar do processo de apoptose, fagocitose, eliminando então partes que foram danificadas da fibra muscular, já que nós podemos ter o rompimento de fibras, então com liberação de certas moléculas que podem estar impedindo o processo de recuperação. Esse processo de fagocitose é mediado especificamente por neutrófilos e macrófagos e vai promover então a eliminação desse conteúdo que já não faz mais parte de uma célula muscular saudável. Também temos a regulação do sistema imune sobre a matriz extracelular e sobre todo esse processo de resolução do dano com a formação de novos miotúbulos, então, e a doação desses núcleos celulares para a formação e reconstituição das fibras musculares. Do lado direito, nós vemos então a participação tanto de células quanto de mediadores solúveis inflamatórios, pró ou anti-inflamatórios, que são liberados por essas células. Vejamos antes, na parte inferior, a resposta celular. Primeiro, nós temos uma onda de neutrófilos, que está ocorrendo basicamente ao mesmo tempo que a ativação de macrófagos do tipo M1. Tanto neutrófilos quanto macrófagos do tipo M1 são responsáveis, então, por esse processo de fagocitose, eliminação de partes que já não são mais desejadas da fibra muscular, que podem ter sido danificadas, e também ocorre, então, um aumento muito grande de mediadores pró-inflamatórios, como é o caso do TNF-alfa, e também um aumento da óxido nítrico sintase induzível. Essa vai aumentar muito a quantidade de óxido nítrico sendo produzida, que por ser um vasodilatador vai permitir então essa troca de substâncias entre a fibra muscular e o sangue. Tanto a entrada quanto a saída então de substâncias e células também, já que nós temos então a migração de macrófagos e neutrófilos para o tecido afetado. Num segundo momento, nós temos o aumento de células que vão mediar um processo de recuperação do tecido. É o caso dos macrófagos do tipo M2, das células T regulatórias e das células TCD8 positivas, que têm então um papel regenerativo sobre o tecido. Eles vão aumentar, por exemplo, a quantidade de interleucina 10, a quantidade de IGF-1, que são mediadores dessa resposta anti-inflamatória, que vão levar à resolução do problema que foi causado, por exemplo, então, por uma contração muito vigorosa com o rompimento de fibras musculares. Temos aqui uma imagem mais visual, então, de toda a participação desse conjunto de células e mediadores inflamatórios no processo de dano e recuperação do tecido muscular que foi, então, por exemplo, danificado por uma contração muito vigorosa ou algum tipo de dano externo. Temos as células satélites do lado esquerdo, que estão quiescentes no momento em que nós não temos nenhum tipo de dano celular. A partir do momento em que ocorre a ruptura do sarcolema e esse dano então celular está instalado, nós temos um aumento da liberação de óxido nítrico, um aumento da abertura e vasodilatação dos vasos sanguíneos e, consequentemente, a migração de polimorfonucleares. Tanto a migração de neutrófilos quanto a migração de monócitos que vão se transformar em macrófagos no tecido muscular. Esses neutrófilos e esses macrófagos, principalmente do tipo M1, irão promover o processo de liberação de citocinas, uma série de citocinas pró-inflamatórias que vão atrair cada vez mais polimorfonucleares para esse local onde está acontecendo o dano celular e vão também promover a liberação ou, na verdade, a fagocitose de componentes celulares que foram danificados e que devem ser removidos desse espaço. Por exemplo, miofibras que acabaram sofrendo necrose, partes celulares, então, que estão sendo liberadas do tecido muscular e que devem ser eliminadas para que nós tenhamos a reconstrução do tecido muscular. Então, tanto neutrófilos quanto macrófagos do tipo 1 têm esse perfil mais pró-inflamatório, que vão aumentar, na verdade, a dor, aumentar o processo inflamatório local, mas com o objetivo de remover todas essas substâncias que não devem estar presentes no tecido para que ocorra um processo de resolução. Esse processo de resolução, então, da inflamação ou com um perfil mais anti-inflamatório ocorre quando os monócitos são convertidos em macrófagos do tipo 2 agora. Então, esses macrófagos do tipo 2 têm esse perfil mais anti-inflamatório, liberando também uma série de mediadores
como é o caso de citocinas anti-inflamatórias do tipo interleucina 10, resolvinas, maresinas, uma série de moléculas que vão promover a ativação, a proliferação e a diferenciação das células satélites, promovendo então a formação de novas fibras musculares ou a recomposição de fibras que porventura estejam danificadas. Nesse processo de resolução da inflamação, além da participação dos macrófagos do tipo M2 relacionados aqui, nós também temos uma série de células T regulatórias, células T, então, linfócitos do tipo T, que vão regular esse processo de recuperação muscular. Essa imagem nos dá uma ideia temporal do processo de dano e recuperação muscular no caso de uma injúria, onde ela pode demorar mais de 7 dias para que o processo completo de recuperação ocorra. Então, no momento que nós temos um dano com rompimento das fibras musculares, rompimento do sarcolema, nós teremos uma série de mediadores sendo liberados que vão ativar a diapedese, a saída de neutrófilos do sistema vascular e a infiltração desses neutrófilos no tecido muscular. Então, esses neutrófilos, eles acabarão aumentando a expressão de TNF-alfa, de substâncias que podem ter um efeito pró-inflamatório, como é o caso de espécies reativas de oxigênio, espécies reativas de nitrogênio, também mieloperoxidases, elastases, que vão então degradar a matriz extracelular que foi justamente afetada por esse dano no tecido muscular, que ocorreu por uma contração muito intensa ou por algum tipo de agente externo. Nesse momento, nós teremos um aumento da necrose, então, morte celular, da fagocitose e da lise celular, ou seja, é um perfil bastante pró-inflamatório que está acontecendo no tecido nessas primeiras horas. E isso pode gerar também, então, uma dor aguda muito intensa. Depois dos neutrófilos, ou quase ao mesmo tempo, nós já temos a infiltração de monócitos que vão se converter em macrófagos pró-inflamatórios do tipo M1. Esses liberarão, por exemplo, interleucina 1 beta, TNF-alfa, interleucina 6. Essas moléculas elas têm um papel também bastante pró-inflamatório e também vão aumentar bastante o papel de fagocitose, lise e proliferação desses macrófagos e diminuição da diferenciação desses macrófagos. Então, nós teremos aqui também uma limpeza que está acontecendo nesse tecido e a atração de outras células inflamatórias a esse local de ação. A gente vê que aumenta muito, então, a quantidade de células inflamatórias, tanto neutrófilos quanto macrófagos do tipo 1 no tecido, para aumentar esse processo pró-inflamatório e de limpeza do tecido. Depois, num segundo momento, já então, seguindo para o primeiro dia pós-dano, nós temos um aumento dos macrófagos anti-inflamatórios. Esses macrófagos anti-inflamatórios, eles são também derivados dos monócitos do sangue, então, que entram no tecido muscular, e eles são transformados ou diferenciados em macrófagos do tipo M2. Esses, então, já são responsáveis pela liberação de moléculas anti-inflamatórias, como é o caso do TGF-beta, da interleucina 10 em grandes quantidades, ativação do PPR-gama e também liberação de IGF-1, fator de crescimento like a insulina, que também está relacionado então a esse processo agora de estímulo das células satélites e o processo então de regeneração do tecido, de recuperação. Então ocorre aumento da expressão de genes relacionados ao processo miogênico, ou seja, a estimulação das células satélites e a formação de novos miotúbulos. Então, é um processo de recuperação que nós estamos vendo aqui nesse momento. Além das células tipo macrófagos M2, nós temos também as células T regulatórias e CD8 positivas. Esses linfócitos também têm um papel regulatório que vão aumentar o processo de proliferação das células satélites, ao melhorar a maturação das fibras, expandir então a ação dessas células satélites, né, por proliferação e diferenciação delas, e consequentemente estimular o processo de recuperação muscular. Elas também são responsáveis pela liberação de anfirregulina, de interleucina 10, de TGF-beta e outras moléculas citocinas regulatórias. Depois nós temos a liberação também e infiltração então das células do tipo mastócitos, que vão liberar histamina, TNF-alfa, por exemplo. Também tem um efeito sobre a proliferação e a expressão de genes MioD, ou seja, aumentando esse processo de recuperação do tecido muscular, perdão.
E depois, então, também um aumento dos progenitores fibroadipogênicos, já que o tecido muscular, ele não está sozinho, né? Então, nós temos que ter também uma ativação dos progenitores fibroadipogênicos, que vão liberar IGF-1 e óxido nítrico, por exemplo, também interleucina 6, e vão aumentar esse processo de diferenciação, de expressão de miogenina e de miodê, também relacionados ao processo de recuperação do tecido muscular. E num último momento, o aumento dos pericitos do tipo 2, que estão relacionados, então, principalmente ao processo de regeneração da vascularização do sistema cardiovascular e recuperação do processo angiogênico nesse tecido que está se recuperando do dano muscular. Desregulação da resposta imune ao dano muscular induzindo fibrose. Esse processo de recuperação do tecido muscular, que envolve então a participação de células do sistema imune, ele pode sofrer algum tipo de interferência, levando à formação de fibrose muscular, consequentemente impedindo a regeneração completa do tecido muscular após uma determinada injúria, um determinado dano. Isso pode ocorrer por alguns motivos, por exemplo, um aumento exacerbado da produção de espécies reativas de oxigênio e nitrogênio mediadas pelas células inflamatórias, neutrófilos e macrófagos do tipo M1, que estão mostrados do lado esquerdo, causando então um aumento do dano muscular e, consequentemente, uma diminuição da resposta de regeneração muscular. Também podemos ter problemas em relação à transformação de um perfil pró-inflamatório, mediado então pelos macrófagos do tipo M1, para um perfil anti-inflamatório, mediado pelos macrófagos do tipo M2, resultando também então nesse processo de interferência na ativação e diferenciação das células satélites e, consequentemente, nós vamos ter alterações no processo de recuperação muscular. Um outro efeito também está relacionado às células do tipo M2, os macrófagos do tipo M2, com o aumento da atividade da arginase, consequentemente com o aumento da produção de poliaminas e prolina, que convertem então, que utilizam a arginina para sua síntese, e consequentemente um aumento muito grande do estímulo de fibroblastos, levando então a essa invasão dos fibroblastos no tecido muscular, com consequente fibrose muscular. Suplementação. Nesse slide, nós temos alguns dos fatores que afetam a suscetibilidade à infecção em atletas, como a maior exposição a patógenos, em função do tipo de treinamento que cada um está realizando, a imunossupressão induzida pelo próprio exercício e problemas no seu dia a dia, como o caso de insônia, então um sono que não é contínuo, que é fragmentado, por exemplo, o estresse mental, uma pressão que pode ocorrer em função do desempenho, em função de alguma prova específica, e também uma dieta inadequada, que possa ter então alguma deficiência em algum dos macro ou micronutrientes. Nesse sentido, é importante nós chamarmos atenção para a nossa microbiota e para a suplementação de probióticos, que pode auxiliar a melhorar o aproveitamento dos nutrientes com uma dieta então mais bem aproveitada e mais adequada para cumprir com os objetivos que cada treinamento requer. Quando pensamos em microbiota, ficamos muito focados na nossa microbiota presente no intestino grosso, no cólon. Mas como nós podemos observar nessa imagem, nós temos uma microbiota que está presente no estômago, no duodeno, no jejum, no ilho e também no intestino grosso, então representado aqui pelo cólon. Como nós podemos observar, a nossa microbiota ela é bastante reduzida, tanto em diversidade quanto em quantidade, no estômago e no duodeno. Ela tem uma ampliação na quantidade e também na diversidade de micro-organismos no jejum e no ilho, alcançando então um máximo de diversificação e também de quantidade no colo. E Gigizinha, do que você mais sente falta de Montreal, babyzinha? Conta pra sua mãe. Conta pra sua mamita, baby. Do Raccoon? É do Raccoon que você sente falta, que é seu amigo? Hein? Vinha visitar você todo dia lá no inverno? Hein, baby? E tinha também mais amigos em Montreal, tinha um Raccoon, aí tinha um gatinho que vinha vê-la. Oye, ¿qué pasó con la disertación?
A maioria fingiu que todo estava bem. Y el tema era que ella había, Ella tuvo crises de ansiedade, e já não podia mais fazer nada. Muito fácil assim, não? E quer terminar o mestrado com um resultado, um gráfico. Eu creo assim, tu puedes ter problemas de salud, pero entonces, si tú tienes problemas de salud, tú te afastas de la universidad, resuelves tus problemas de salud y vuelves a hacer el trabajo, ¿entiendes? Cuando estés bien, que fue lo que yo dije a ella. Ahora, tú no puedes es, bueno, no, yo tuve un problema de salud, pero yo quiero mi título de mestrado. Pero tú no tienes datos para un título de mestrado, por política de la universidad, nosotros no elegimos. ¿entiendes? Si yo no trabajo, yo no gano mi plata. Entonces, si yo no hago el trabajo, yo no voy a tener el diploma. ¿Entiendes? Es algo básico. Por eso, pues, entonces, que si le van a dar el diploma. O sea, y en esos casos, ¿cómo es que la universidad no tiene unas políticas sobre eso? Yo, Realmente es como no, o sea, yo envié mi evaluación ahí de una forma muy clara. Yo puse así, está aprobada con resalvas. Puse ahí todas las resalvas. Y ya hablé con la orientadora, yo llamé a la orientadora después de la presentación. Ella está en Nueva York ahora. Hablé con ella y dije, mira, não me invites. Quando nós avaliamos a nossa microbiota, é importante sempre que nós pensemos nessa tríade. Os parâmetros que estão relacionados especificamente à microbiota existente no nosso intestino, aos parâmetros ligados ao hospedeiro e à dieta, que representa então o ambiente em que nós estamos inseridos. Quanto aos parâmetros associados à microbiota, nós temos a composição, a função, os metabólitos e a dinâmica de crescimento. Então, a diversidade de micro-organismos que nós vamos encontrar também vai estar relacionada ao metabolismo desses micro-organismos e, consequentemente, quais são os produtos desse metabolismo, que vão afetar, então, o crescimento de outras espécies que estejam associadas ou, então, do próprio crescimento dessas espécies que estão secretando esses produtos. Além disso, esses produtos, esses metabólitos que são produzidos pela microbiota vão influenciar o metabolismo do hospedeiro. O hospedeiro, demograficamente, ele pode estar localizado, então, em uma região distinta e isso também vai compor qual é a microbiota que está presente naquela região e, consequentemente, nós temos, mudando de região, uma disponibilidade de organismos distinta e, consequentemente, isso pode afetar também a nossa microbiota. A exposição ao ambiente distinto, então, tanto a dieta, quanto a culturas, quanto a diferente localização, tudo isso vai estar associado a mudanças na nossa microbiota. A genética específica de cada hospedeiro também pode estar associada ao metabolismo distinto e, consequentemente, a uma facilidade ou dificuldade de alguns micro-organismos instalarem-se no nosso intestino. Além disso, condições médicas, então tratamentos, prevenções que podem ser utilizadas e, consequentemente, afetando o desenvolvimento de algum tipo específico de micro-organismo no nosso intestino. Quanto à dieta, o timing, a quantidade e também a variedade de macronutrientes e micronutrientes, a utilização de prebióticos, de probióticos e de alguns micróbios que são então ingeridos na nossa alimentação também, que podem afetar na diversidade e na quantidade de micro-organismos que compõem a nossa microbiota. Nesse slide, nós temos uma figura mostrando as variações na diversidade e na composição também da nossa microbiota associadas às diferentes fases da nossa vida. Então, a alfa-diversidade, representada por esta linha vermelha, indica a diversidade da microbiota que nós encontramos nas nossas fezes, ou seja, numa amostra de fezes que vai representar a diversidade que nós teremos no nosso intestino grosso. Como nós podemos observar, ao longo das fases de desenvolvimento da infância, com a amamentação, com o desmame e depois com a ingestão, então, de comidas sólidas, nós temos um aumento muito grande nessa fase da nossa diversidade, sendo que no momento em que são ingeridas
as comidas sólidas, nós vemos que nós temos aqui uma variação grande indicada por essa linha tracejada mais forte, ao ponto então de que nós estejamos atingindo o máximo de diversidade que nós podemos ter com essa diversidade também na nossa dieta. Ao longo da nossa vida, com uma dieta saudável, então, ou com uma dieta em alto conteúdo de proteína, nós vamos ter variações na nossa diversidade que vão estar associadas ao tipo de microbiota que está mais presente ou menos presente. Nós podemos ver pelas colorações, então, que nós temos a presença de bacteroidetes, de firmicutes, de proteobactérias, de actinobactérias, que vão mudar ao longo da nossa vida, dependendo do tipo da dieta que está sendo ofertada. Ao longo do desenvolvimento, nós vamos chegar a um momento na etapa, então, de vida adulta, tendendo, então, para uma idade mais avançada. Nesse momento, em geral, nós temos uma redução da diversidade de alimentos que é consumida e, consequentemente, nós também teremos uma diminuição da diversidade da nossa dieta. Como nós podemos observar, pela beta-diversidade, variações podem ocorrer de forma muito rápida ao longo do mesmo dia, dentro do mesmo dia, já que nós temos então uma mudança grande na nossa dieta e isso pode impactar na diversidade de micro-organismos que nós temos também no nosso intestino. E como a dieta efetivamente vai afetar a nossa microbiota? Nós vemos aqui na imagem do lado esquerdo, na imagem A, uma dieta com uma baixa quantidade de gordura animal e proteína animal também, mas com uma alta quantidade de fibras derivadas então de vegetais. Aqui nós temos a digestão por enzimas do hospedeiro e depois então passando pela hidrólise ácida também do estômago, nós temos uma série de polissacarídeos que não foram digeridos. São as fibras. Essas fibras, então, elas vão sofrer fermentação e essa fermentação ela é utilizada justamente como um metabolismo das bactérias. Então, a nossa microbiota, por meio da fermentação, ela vai produzir uma série de produtos que são os ácidos graxos de cadeia curta. Esses ácidos graxos de cadeia curta são principalmente propionato, acetato e butirato. Esses ácidos graxos de cadeia curta são utilizados pelas próprias células do intestino grosso, muitas vezes então como fonte de energia por essas células, mas também elas podem ser translocadas para o sangue e ser utilizadas por outros tecidos do nosso organismo, com um efeito modulatório, inclusive. Como nós podemos observar aqui do lado esquerdo, nós também temos o estímulo para a liberação de hormônios, como é o caso do peptídeo YY e também do GLP-1. Alguns dos efeitos relacionados, então, ao metabolismo associado a essa dieta com a seleção da microbiota estão associados a uma diminuição da concentração de glicose sanguínea, um aumento da energia que é gasta e um aumento da secreção de insulina estimulada pela glicose. Então, nesse panorama que nós vemos do lado esquerdo, nós temos um aumento da produção de ácidos graxos de cadeia curta pela microbiota, utilizando as fibras que são derivadas da alimentação como substrato. Como um dos efeitos, então, que se observa nesses indivíduos com esse tipo de dieta, com alta quantidade de fibras, é a defecação, que é bastante normalizada. Então, aproximadamente todos os dias vai ter algum evento de defecação e, consequentemente, a gente tem um fluxo intestinal bastante saudável. Já do lado direito, nós temos um segundo panorama, com a utilização de uma dieta que é rica em gorduras animais, também proteínas derivadas de alimentos de origem animal, e uma quantidade baixa, então, de fibras, nós vamos ter a ação de proteases do indivíduo hospedeiro, então, as nossas proteases que são liberadas pelo pâncreas, que vão atuar lá no intestino, causando proteólise, a liberação, então, de peptídeos, de uma quantidade grande de aminoácidos sulfurados, como é o caso da metionina, da cisteína, que vão então formar cistina e taurina também como seus derivados, uma grande quantidade de outros aminoácidos e de aminoácidos aromáticos, como é o caso da tirosina, fenilalanina e triptofano. Isso vai selecionar também uma microbiota que é aberrante, que está mais relacionada a doenças metabólicas. Essa microbiota ela vai ter um metabolismo associado à redução dos sulfatos,
a desaminação, a descarboxilação, há uma série de reações, então, que são chamadas como uma miscelânea de reações, produzindo, então, uma série de compostos que vão estar associados a um metabolismo que não vai trazer nenhum benefício para esse hospedeiro, produzindo então uma quantidade maior de substâncias, como é o caso de amônia, de aminas, de gases, como é o caso de metano, de CO2, de ácidos orgânicos, de, de sulfito de hidrogênio, de cresol, de fenilpropiato, de fenilacetato, de propionato indol, de acetato indol, de outros compostos indólicos também, um aumento do pH luminal e um aumento da quantidade de acetaldeído também. Essas substâncias, elas vão de certa forma modificar todo o metabolismo luminal do nosso intestino e também pode repercutir na nossa saúde de uma forma geral, na nossa saúde sistêmica. Uma das moléculas que pode passar do intestino, então, para a corrente sanguínea é o LPS, o lipopolissacarídeo, que é um derivado de bactérias e que pode causar inflamação sistêmica. Também temos a liberação de um outro modulador, que é a trimetilamina N-óxido, que vai causar também alterações no nosso metabolismo. E alguns dos efeitos que se observam, então, são um aumento das concentrações de glicose sanguínea, um aumento da endotoxemia metabólica e também uma diminuição da secreção de insulina estimulada pela glicose. Então, como nós vemos, a dieta ela vai afetar a nossa microbiota, selecionando a nossa microbiota e, consequentemente, repercutindo na saúde geral do organismo. Uma das formas que nós temos para modular a nossa microbiota é utilizando probióticos. E eu trago então aqui a posição standard, a posição padrão da Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva. Esse é um artigo publicado em 2019 no Journal of International Society of Sports Nutrition, por um grupo então de especialistas nessa área que avaliam toda a literatura disponível e tem então aqui um guideline que vai nos trazer as principais diretrizes com os principais resultados dessa avaliação que foi feita de toda a literatura disponível sobre esse tema específico, que é a utilização de probióticos. Esse artigo ele traz então toda uma discussão da literatura e ele resume o que foi encontrado na forma de pontos-chave. Eu trouxe aqui os principais pontos que foram avaliados e foram então destacados no artigo como uma forma de revisão de tudo que foi observado por esse grupo de pesquisadores. Dentre os principais pontos, então, ressalta-se aqui que indivíduos que são ativos parecem ter uma abundância maior e também uma diversidade maior de micro-organismos que compõem a microbiota. A composição corporal e a atividade física estão diretamente correlacionadas com as populações bacterianas que são encontradas na nossa microbiota. De uma forma geral, o exercício então vai enriquecer a diversidade da nossa microbiota, aumentando a proporção entre bacteroidetes e firmicutes, estimulando então a proliferação de bactérias que possam aumentar e modular a imunidade da nossa mucosa, melhorando então essa função de barreira que a nossa mucosa intestinal tem. E aqui então justamente está a correlação entre o uso de probióticos, a realização de exercício e a nossa imunidade que nós estamos tratando então na aula de hoje. A dieta ela pode ser também um modulador da composição da nossa microbiota intestinal e também da atividade, consequentemente, dessa microbiota, já que ela vai, por meio do seu metabolismo, produzir uma série de compostos que são utilizados pelo nosso próprio intestino e também distribuídos sistemicamente, consequentemente, então, causando um efeito em todo o nosso organismo. Essa microbiota, então, ela pode ser alterada numa modificação da dieta num período tão curto quanto 24 horas. Então, uma pequena modificação da dieta pode trazer benefícios ou malefícios para a nossa microbiota. A ingestão de proteínas parece ser um modulador bastante importante da diversidade da microbiota e, consequentemente, o uso de alimentos, por exemplo, o whey protein, pode trazer alguns benefícios potenciais que podem então ser evidenciados em diversos estudos em humanos, apesar de nós precisarmos, então, como diz aqui, né, de um maior número de estudos para ter certeza.
A ingestão de altas quantidades de carboidrato e especialmente, né, contendo fibras em atletas parece estar associada ao aumento da quantidade de prevotela. Os efeitos específicos, então, da gordura sobre a dieta da microbiota ainda é um fator assim mais difícil de se isolar, né? E precisa então de mais estudos para que se saiba quais são os tipos de gorduras que estão associados com o impacto sobre a microbiota. O segundo conjunto de dados associa suplementação com probióticos e a performance. Inicia mostrando que a suplementação com probióticos, quando apenas uma única cepa é administrada, ela apresenta apenas um estudo mostrando um resultado significativo sobre a performance no exercício aeróbico. Entretanto, quando essa suplementação é realizada com uma quantidade maior de cepas, então multi-strength seria uma diversidade maior de cepas, se reportou uma melhora, um aumento do VO2 máximo, uma melhora também do potencial aeróbico, da carga de treinamento e também um maior tempo até a exaustão, ou seja, uma redução da fadiga. Entretanto, se sabe que mais estudos são necessários, então, para que esses resultados eles possam efetivamente, né, ser consolidados. Em resposta ao exercício de força causando dano muscular, a suplementação com probióticos, quando associada à proteína, ela pode melhorar ou acelerar a recuperação e diminuir o efeito doloroso desse dano muscular. A suplementação com probióticos não se tem ainda uma definição quanto a mudanças na composição corporal, quando então essa suplementação é realizada, necessitando de mais estudos. Também se mostrou que a suplementação com probióticos não se tem ainda um efeito ergogênico muito bem estabelecido e se necessita de mais estudos para efetivamente, então, saber se esse efeito ergogênico ele existe, se ele existe de uma forma direta, como um efeito da suplementação com probióticos, ou se esse efeito, de certa forma, está associado a outros sistemas, então, de modulação do nosso metabolismo. O terceiro conjunto de resultados associa a suplementação de probióticos com a função imunológica. Sabemos que atletas, quando têm uma carga muito intensa de treinamento, terão então o seu sistema imunológico comprometido, principalmente com o aumento do risco de desenvolvimento de doenças do trato respiratório superior. Os resultados que nós temos até o momento mostram que, principalmente então, em períodos muito intensos de treinamento, a suplementação com probióticos ela pode trazer benefícios, mesmo que pequenos. Então, esses estudos foram realizados em atletas de endurance, foram feitas coortes e mostraram então esses benefícios, mesmo que de forma não muito intensa, mas mostraram alguns benefícios da utilização de probióticos. Existem mais evidências de efeitos clínicos, então, da utilização de probióticos, reduzindo a incidência de doenças do trato respiratório superior e outras doenças relacionadas. Então, existem sim algumas evidências de que possa acontecer essa modulação do sistema imune e, consequentemente, a prevenção. O ponto-chave 4 associa a suplementação com probióticos e a saúde gastrointestinal. Se sabe que problemas gastrointestinais são frequentes em atletas, principalmente de endurance, e podem então prejudicar a absorção de nutrientes, causar sintomas gastrointestinais e ter um impacto negativo sobre a performance. Um pequeno número de estudos, então, que acessou os benefícios gastrointestinais em atletas quando utilizaram probióticos, mostrou então que se tem alguns resultados positivos, outros resultados que não são positivos, ou seja, de forma mista. E, na verdade, nós temos muitas metodologias diferentes que foram utilizadas, o que torna bastante difícil, então, a comparação entre esses diferentes estudos. Alguns resultados positivos foram relacionados, então, com a diminuição da concentração de zonulina e endotoxina,
com diminuição da hiperpermeabilidade intestinal e da duração dos episódios de sintomas gastrointestinais. Então, existem, né, dados mostrando esses efeitos positivos, entretanto, se ressalta aqui que mais estudos realmente são necessários, com uma padronização também da metodologia para que nós tenhamos, então, resultados mais robustos. Mecanismos de ação dos probióticos. Existem dezenas de cepas bacterianas distintas que podem ser consideradas como probióticos, particularmente então as que produzem ácido lático. Entretanto, nós sabemos que dentre os metabólitos que estão sendo produzidos estão muitos ácidos graxos de cadeia curta também, e não apenas o ácido lático. Entretanto, cada cepa é única e, consequentemente, elas vão ter efeitos únicos também sobre o metabolismo do hospedeiro. É difícil a gente determinar um mecanismo único, então, de ação dos probióticos sobre o metabolismo dos atletas, e se sabe que ele certamente é multifatorial, que não teria, então, um único mecanismo que estaria associado a esse efeito benéfico dos probióticos sobre o metabolismo em atletas. O consumo de algumas cepas probióticas pode melhorar a permeabilidade da barreira intestinal, modulando então a sua permeabilidade e, consequentemente, a entrada de substâncias, inclusive patógenos, que podem afetar o metabolismo desse hospedeiro. Entretanto, o mecanismo pelo qual a melhora da barreira intestinal está associado ao efeito dos probióticos ainda não está totalmente definido, ou seja, qual é o mecanismo efetivo, né, pelo qual essa barreira funcional ela seria a resposta ao uso de probióticos, ainda não se tem um mecanismo específico bem definido. Os probióticos eles podem aderir na mucosa intestinal e esse seria então um dos mecanismos pelos quais a função imune estaria sendo modulada, mas também não se sabe exatamente qual é o único mecanismo associado, se essa alteração da função imune é um efeito direto dos probióticos ou então os probióticos causariam alterações, por exemplo, em proteínas extracelulares da barreira intestinal, como é o caso das mucinas, e isso então estaria associado a uma diferencial ligação dos patógenos na barreira intestinal. Os probióticos eles também podem dar suporte à microbiota já existente, né, e à produção de pós-bióticos, ou seja, metabólitos produzidos a partir do uso de pré-bióticos. E esses pós-bióticos, então, eles podem ter efeito antimicrobiano, antioxidante, imunomodulatório, e por isso, então, nós teríamos esses efeitos benéficos derivados do consumo de probióticos associado ao consumo de pré-bióticos. Os probióticos eles podem melhorar a imunidade inata, também a imunidade adquirida, já que eles podem causar uma upregulation, ou seja, um aumento na produção de imunoglobulinas, ou seja, de anticorpos, de proteínas antimicrobianas, também podem melhorar a atividade fagocítica, a atividade de células natural killer, a imunidade adquirida, também melhorar a apresentação dos antígenos e, consequentemente, melhorar a função de linfócitos do tipo B e do tipo T, que podem aumentar então a neutralização de patógenos e também de células infectadas por vírus. Os probióticos também podem modular a permeabilidade intestinal e a saúde das células do intestino, melhorando então a absorção de nutrientes, a absorção de minerais, de peptídeos, de aminoácidos e diminuindo dessa forma os processos inflamatórios, melhorando o desenvolvimento então da capacidade absortiva das velocidades intestinais. Quanto à segurança e à saúde, então, na utilização dos probióticos. Os probióticos, eles têm sido utilizados de uma forma bastante segura em alimentos, também em produtos que contêm leite, por muitos e muitos e muitos anos, né, por centenas de anos. Então, parece que efetivamente se tem uma segurança bastante bem estabelecida na sua utilização. Nós temos muitas espécies de probióticos que são super bem estudadas, como é o caso do Bifidobacterium, como é o caso de Lactobacillus, de diversas cepas, como nós estamos vendo aqui na imagem projetada. Então, esses com certeza já têm muitos anos de utilização e são muito seguros para utilização humana. Claro, nós temos que considerar que
Estamos testando aqui a utilização em humanos rígidos. Sempre que nós tivermos, então, situações, por exemplo, de imunodepressão, nós temos que ter algum cuidado, né, quanto à indicação da utilização de probióticos. Então, sempre que nós formos sugerir a utilização de algum tipo de probiótico, é importante nós levarmos em conta qual é especificamente o micróbio que está sendo indicado como probiótico, o método de administração, o nível de exposição, ou seja, a dose efetivamente que está sendo administrada, o status de saúde da pessoa que vai receber, do host, do recipiente, já que nós temos situações, então, de imunossupressão, onde esses probióticos eles podem causar alterações na saúde desse indivíduo. Também as funções fisiológicas efetivas desses micróbios, que se pretende que eles modifiquem. Então, efetivamente, né, qual é o tipo de produto metabólico que esse probiótico vai gerar e qual é a modificação que esse metabólito vai causar na saúde do humano, né, que está recebendo esse probiótico. Nós temos 4 classes de efeitos colaterais que são comumente reportados em grupos de pacientes vulneráveis: infecções sistêmicas, efeitos metabólicos que podem causar algum tipo de dano, eventos adversos imunológicos mediados por citocinas em indivíduos suscetíveis e a transferência de genes de resistência a antibióticos. Então, são cuidados que se tem que tomar com pacientes vulneráveis, né, ou seja, indivíduos imunossuprimidos. O conjunto, né, de conhecimento, de pesquisa que se tem em relação à suplementação com probióticos em atletas saudáveis e indivíduos ativos saudáveis sugere que eles são totalmente seguros para utilização. Então, nesses públicos, se tem segurança na administração de probióticos. Tem que se tomar cuidado, né, quanto a condições de saúde específicas de alguns públicos, né? Então, consultar sempre um médico para que se possa indicar a suplementação seria a situação ideal a ser seguida. E pessoas, então clientes, né, que vão utilizar probióticos, devem estar atentas a quais dosagens efetivamente elas podem utilizar, já que as dosagens em probióticos elas são dadas por unidades formadoras de colônia, né, o número de células que está sendo administrado, e existe uma dosagem específica que é indicada para os indivíduos, então tomar cuidado, né, com a quantidade de probióticos também que está sendo administrada. Quanto à regulação, não existe uma regra que possa se aplicar globalmente, né? Cada país, na verdade, tem as suas próprias normas para a utilização dos probióticos. Os produtos probióticos, então, eles são etiquetados com unidades formadoras de colônia, CFU, né, no inglês, e isso está relacionado, então, à dosagem, à quantidade de bactérias que estão sendo administradas nesse indivíduo. E existem, então, parâmetros, né, para se acessar essa segurança e também os benefícios que essa dosagem específica de probióticos ela vai resultar no indivíduo que está recebendo. Em geral, a dosagem ela deve estar entre 1 vezes 10 na 9 a 1 vezes 10 na 11 unidades formadoras de colônia. Se sabe, né, então, também que a utilização de probióticos por diversas semanas, né, nessa dosagem de 1 vezes 10 na 10 unidades formadoras de colônias, tem um suporte adequado de estudos mostrando que ela sim é benéfica, então, nessa faixa de 1 vezes 10 na 9 até 1 vezes 10 na 11, focando então essa concentração de 1 vezes 10 na 10 para atletas, ela parece ser adequada. Em geral, se utilizam lactobacilos, bifidobacterium, streptococcus e bacilos nos probióticos, nos tipos distintos, então, de organismos que vão compor esses probióticos. Quando a gente compara uma única cepa com multicepas, os produtos que contêm multicepas, em geral, eles são mais recomendados. E tanto homens quanto mulheres, né, vão responder de uma forma diferente aos probióticos, mas nesse sentido específico é importante ter mais estudos, porque nós temos um número pequeno ainda de estudos que avaliam a utilização em homens e mulheres e os efeitos diferenciais em resposta ao tratamento com probióticos que cada um desses gêneros, né, vai ter.
Alguns apontamentos futuros, então, para a utilização de probióticos. A terapia com probióticos tem o potencial de afetar positivamente o sistema endócrino, por exemplo, aumentando a produção de testosterona, especialmente para indivíduos obesos e mais idosos, que têm, então, como característica atuarem como atletas. A modulação do microbioma intestinal, ele pode estar relacionado, então, à quantidade de neurotransmissores que estão sendo liberados. Sabemos, então, que no intestino nós temos uma série de neurônios e eles podem afetar, então, a performance atlética também por esse mecanismo. A suplementação com probióticos, ela pode causar algum tipo de impacto sobre os níveis de estresse também. Entretanto, ainda nós temos uma demanda por mais estudos nessa área para poder comprovar esse efeito dos probióticos. Em estudos que ainda estão sendo realizados com animais, então tem um efeito também, né, preliminar ainda, com impacto preliminar sobre a ciência, a suplementação com probióticos ela pode estar relacionada à remoção e à utilização de lactato sanguíneo, podendo então também trazer benefícios por esse mecanismo. É importante ressaltar que considerações metodológicas elas têm ainda, né, que ser endereçadas pelas pesquisas futuras, como é o caso de investigação do efeito distinto de probióticos sobre sexos distintos, gêneros distintos, sobre o tamanho das amostras que estão sendo utilizadas, duração da utilização, qual é a dose, o tipo e a quantidade de probióticos que está sendo utilizado, o nível de atividade física das populações que estão sendo estudadas e também o tipo de exercício específico. Ou seja, a gente ainda tem uma lacuna muito grande na literatura, com muitos fatores associados que devem ser estudados para que nós tenhamos dados mais robustos que sustentem a utilização de probióticos de uma forma bastante ampla por atletas.